Quando uma planta, quando a gente começa a cultivar, né, orquídea e tudo, a gente começa a ouvir alguns termos. E um deles é estado de dormência. Como o nome diz, né, já está falando, é um tempo, um período de tempo que a planta fica em dormência, ela baixa, né, o desenvolvimento dela, ela para de crescer, ela para de dar raízes, ela para de dar folhas. Então ela está realmente dormindo, né, como se ela hibernasse, né, nos mamíferos, vamos botar assim. Então a planta meio que hiberna, ela dorme. Então nesse período a gente não nota, né, o metabolismo, como podemos dizer assim, o metabolismo abaixa, né? Ela para de crescer, ela para de se desenvolver. Então, necessariamente, você não precisa estar incentivando esse crescimento, né? Às vezes a planta, ela tem esse período. Não são todas, mas algumas são. Aqui, por exemplo, né? São três catacétons diferentes. Esse daqui, quem acompanha no Instagram o canal, já viu que eu já postei algumas vezes ele dando flor. Então, como funciona a vida de um cataceto? Ele vem, se desenvolve, dá raízes, cresce novos bulbos, cada um disso é um bulbo. Então ele vai se desenvolvendo. Ele dá a flor e depois que ele dá, ele sobe o bulbo e depois que o bulbo seca inteiro, geralmente vem o macho de flor. Então, como vocês podem ver, aqui tem uma haste, tá vendo? E aqui teve outra haste. Então esse daqui já me deu algumas vezes flor. E na verdade, esse daqui que eu não tô achando a terceira. Aqui, ó, tem duas juntas, porque ele deu 3 hastes essa planta daqui. Então, ela perde as folhas, né? Primeiro ela perde essas folhas e depois vem a haste com flor. Então, como é que funciona? O período de dormência. Quando acabam as flores, ele já tá seco, né? Vocês podem ver que ele tá verde ainda, dá pra ver. Ele verde, mas ele tá sem folha. E isso, ele fica um tempo assim, sem fazer nada. Então vocês podem ver que, por exemplo, essa daqui se desenvolveu e já está com raiz e está com um novo broto. Essa daqui, o período de dormência dela está praticamente acabando. Porque não sei se vocês conseguem ver, mas tem um brotinho saindo aqui, tá vendo? Então ela estava em período de dormência também. E essa daqui, como vocês podem ver, ela não tem brotinho nenhum ainda. Então ela está em dormência. Então o que acontece quando a planta está em dormência? Se o metabolismo dela baixa, né? Você não precisa estar regando com tanta quantidade de água. Você não precisa estar dando suplemento, né? Como adubo e essas coisas assim, fertilizantes, porque a planta está descansando, vamos botar assim. Então quando ela começa a surgir essas folhas, novas raízes, aí que você deve voltar a adubar ela. Então tá aqui. Essa daqui, ela tá em fase de dormência. Ela não tá morta, tá vendo? Ela tá viva, ela tá verde, mas ela perdeu as folhas. Ela tá agora num período que ela não se desenvolve, ela não lança novas raízes, ela não tá saindo do lugar. Então, ela tá em dormência. Existem plantas que a dormência varia um pouco, né? Ela demora mais, demora menos, então você precisa saber qual planta que você tem para saber se ela tem dormência, se ela não tem. Mas algumas têm, então para você não achar que, poxa, morreu minha planta morreu, eu vou jogar fora. Ela não está morta, tá? Ela estava dormindo e agora ela está voltando a se desenvolver. Tanto que aqui já tem um novo brotinho, a mesma coisa essa aqui, já um broto maior, já com folha. E essa daqui eu não preciso jogar ela fora porque daqui a pouco vem um novo bulbo, tá bom? Então, cuidado com a dormência, não confunde que a tua planta está morrendo. Valeu?